Parashat Kedoshim Rishon. Daber Hashem Moshe Lemor. Daber El Koladad Meseb Amartahem Kedoshim Tiu Ki Kadosh Ani Hashem Lokechem. Hashem diz: sejam Kedoshim, sagrados e santos, separados das coisas, porque Hashem é Kadosh. Diz Urashi: Daber El Koladad Bnei Israel Melamet Nemra Parashazu Beakel Mipnei Shirok Ufetorat Limba. Essa Parashat está El Koladad Bnei Israel, para todos os Eudim. Daqui aprendemos que essa Parashat foi lida perante todos, porque tem vários Gufeiturá, muitas mitzvot, né? Não tem histórias, nem sermão de Moshe, como se vê, tem muitas mitzvot, como a gente vai ver, mitzvot de todos os tipos. Kedoshim quer dizer separado, como a gente fala na hora do casamento, Areach Mekudesh, a pessoa consagra, separa a esposa apenas para si. Evu para o Shimi na Arayot Minavirá, sejam separados de Arayot, coisas promíscuas, e de Averá. Shekoma, como Shatamotse Geder Ervá, Tamotse Kedushá. Sempre que está escrito em nada de promiscuidade, tem que duchar. Quando está escrito Shazonah, Bahalá, proibição dos Kohanim casarem com certos tipos de mulheres, Ani Hashem Ekadeshem. Logo em seguida fala Ani Hashem Ekadeshem. Velo Echalel Zaró, Ani Hashem Ekadeshem. Diz que os Kohanim também não podem profanar a sua descendência, Ani Hashem Ekadeshem. Kedushim Yu, Shazonah, certo. Gimel, Ish imove avitirá Beshabtotat Shmor, Ani Hashem Elokechem. Cada homem deve temer a sua mãe e o seu pai, e cumprir o Shabat. O Rashi vai explicar, que a gente vê no quinto dos 10 mandamentos, está Kaved Tabirra, honrar primeiro tá pai e mãe. Aqui em relação a temer, tá primeiro mãe e pai. Vamos entender essa diferença, e também vamos entender porque o Passuco logo botou Shabat. Aparentemente não tem nada a ver, né? Se bem que a gente vê no Acerta de Brot que o quarto mandamento é Shabat, o quinto é Kibbutz Avayim. Diz Urashi: Ishimo Aviv Tiral, Kol Echad Mekem Tiru Aviv Emo. Zeu Pshuto. O Pashut, cada um deve temer seu pai e sua mãe. O Midrash, o Urashi sai um pouquinho da sua regra, que ele se prende apenas o Midrash, ao Pshat, traz um pouquinho de Midrash. Ele, ela, Ish. Ishaminain, de onde aprendemos que a mulher também é obrigada em respeitar o pai e mãe. Que Shomer tiral areikan shnaim, como está dizendo tiral, temam no plural, quer dizer o homem e a mulher. Em quem lama nemaris, porque está escrito ish, aish sipek beadolassot. O ish, o homem, ele tem condições de honrar pai e mãe. A mulher, ela também é obrigada a respeitar o pai e mãe, mas ela entre o pai e o marido, a Torá diz que ela tem que respeitar o marido. E move a vir tirar, aqui o Urashi comenta isso, que aqui primeiro colocou o pai, depois a mãe, diferente no Acerta de Brot. Porque o Urashi vai explicar qual a diferença daqui para o Acerta de Brot. Hashem sabe que o filho tem mais medo do pai do que a mãe. O Bechavod, no caso do Acerta de Brot, primeiro ele fala o pai, depois mãe, honrar teu pai e tua mãe. Que é sabido perante Hashem, o filho respeita seu pai e sua mãe mais que o pai, porque a mãe dá coisas boas para ele, etc. Por isso que ele falou em relação a temor, já que a natureza da pessoa é temer mais o pai, a Torá primeiro falou tema sua mãe. Em relação a kavod, já que a natureza da pessoa é primeiro dar kavod mais o pai, a Torá então antecipou a mãe. Ao contrário, desculpa, eu falei uma coisa errada, em relação a kavod, já que a pessoa costuma dar mais kavod para a mãe, a Torá antecipou o pai. Porque precisou falar sobre Shabbat. Samat Shmirat Shabbat Mora'av, colocou juntos Shmirat Shabbat, guardar o Shabbat com temor ao pai, que Buda, podemos dizer. Lomar Afal Pichezartin Hamora'av, mesmo que a Torá falou que tem que respeitar o pai, mitzvah da Torá. Se o pai fala a pessoa não respeita o Shabbat ou qualquer outra mitzvah, a pessoa não deve escutar o pai, sim, deve respeitar a Hashem. Por quê? Como diz a Gemara, tanto o pai como a pessoa eles são obrigados em honrar a Hashem. Então, enquanto o pai está mandando alguma coisa que é contra a Torá, o filho não deve escutar o pai nesse assunto. Sim, já vimos. Ani Hashem Elokehem, eu sou Deus de vocês. Atav Avicha Hayavim Bechodi. Tanto você como seu pai são Hayav respeitar Hashem. Por isso, se o pai manda uma coisa que é contra Hashem, independente se é Shabbat, Kashrut, o que for, o filho deve respeitar Hashem. Efikar Lot Ishma Lo Levater Dvar. Não escuta seu pai quando ele quer anular alguma coisa de Hashem.
Eis o morá, agora o Rashi vai trazer aqui qual a diferença de temor e kavod, honra. Morá, diz o Rashi, lo yeshev bimkomo, não sentar no lugar do pai. Lo yedaber bimkomo, não falar na frente do pai. Lo história de varar, se o pai fala uma coisa, de jeito nenhum contrariar. Vez o kavod, mahilo mashkeia, dá de comer e beber para o pai. Malbicho manil, dá de vestir para eles. Machniz motzi, levar, você precisa ir para algum lugar. Não sigam atrás de Elilim. Elilim quer dizer idolatria. O Rashi vai explicar a origem porque é chamado Elilim. Não usem estátuas de Maserá. Maserá é de metal. Qualquer estátua do gênero. Para servi-los. Agora eu explico aqui, quer dizer Elilim, Lashon El Al. El-Lo, um Deus de nada, quer dizer, não vale nada, não tem sentido nenhum. Kelou Hashu, como nada ele é considerado. Veloe Maserá, Trilatan Elilim. Veimatar Poneachem, sofá na sua trocou. No começo eles começam como Elilim, algo insignificante, mas se você segue atrás deles, no final você usará eles como divindade. Lotassulachem, não façam para vocês. Lotassulachem, Veloachem Lachem. Vocês não podem fazer para outros, nem outros para vocês. Vem tomar. A gente não pode nós fazer para nós uma avodazará, uma idolatria, mas outros podem fazer para nós. Está dizendo que a pessoa não pode possuir um ídolo, tanto faz se ele fez, se outro fez. Vamos para o Passuk Rei. O Passuk muda agora um pouquinho do assunto, não fala mais de Kivud Avim, vai estar falando sobre Korbanot. Vocês vão fazer um Korban, um Zevachim Korban. De acordo com sua vontade, vocês façam. Vechitis berru, diz Urashi, lo nemra para Shazur, alalamento, shelo teze vichatam, ela almenat, leachel betor hasmanazé. Aqui está dizendo que a pessoa tem que ter em mente, o Cohen, as pessoas que estão trabalhando com o Korban, eles têm que ter em mente por quanto tempo eles vão comer aquele sacrifício. Se ele tem em mente que vai exceder do tempo, aquilo não serve. Sheim likbo alem zmanachilá, caso aquilo fosse para fixar o tempo que ele pode comer, de novo, não está falando quanto tempo pode comer, está falando que na hora das shritá, das virá, de todo o processo do korban, a pessoa tem que ter em mente quanto tempo ele vai comer. Arek vanemar, vim neder nedavaz korban, já foi escrito no Sefer Vaikra, já disse o prazo de cada korban. Então está dizendo em relação a pigul, como a gente vai ver. Pigul é se o Cohen que está ocupando-se com korban, ele tem em mente aquele korban, por exemplo, um korban que poderia ser comido somente um dia, uma noite, ele não pode ser comido mais tempo, 2 dias. Possel, ele invalida o korban. Lirtson chem tisbachut, chilaz bachatot tir menat nachatruach, sheyeh lachem ratzon, sheim se a pessoa vai ter um pensamento de psul, quer dizer, pensando que vai poder comer num lugar errado, que tinha um korban que podiam comer só no Beit HaMikdash, outros podiam só em Yerushalayim. Lirtzonechem daqui o Rashi aprende que tem que ter kavaná. Por exemplo, shritá de um animal comum, que a gente faz hoje em dia, não de um kodashim, não há necessidade que a pessoa tenha kavaná alguma. Pode estar como se estivesse fazendo. Mais um outro exemplo. Levar um prato, algo que a gente comprou, uma faca que a gente comprou no goi, que tem que levar no mikve. Não precisa kavaná. Até se caiu da nossa mão e no mikve, numa lagoa, numa coisa, serviu. Mas se era para uma coisa kodesh, tinha que ter kavaná, que aquilo é para o kodesh. Passuk vav, yom zevechem yachelu mimochorav, vanotar adeu mashlishi baesh isarev. No dia que vocês fizeram um korban, pode ser comido no dia seguinte, quer dizer, pode ser comido no dia do korban, na noite, mais o dia inteiro, e o que sobrar até o 3º dia vai ser queimado, não no misber, fora do misber. Diz Urashi, Be'om zivrechem yachel keshetisbehu, tishchetu amenad zman zeh, shegavat lachem kvar. Urashi mais ou menos repete. Ele está falando que na hora de fazer a shkita, a pessoa tem que ter em mente em quanto tempo ele vai poder comer o korban. Zayin vem yachol yachel b'mashlishi pigul lo iratzeh. E se ele for comido, vamos traduzir o passo ao pé da letra, vamos ver como nós falamos. E se for comido o korban no 3º dia, quer dizer, o máximo que ele podia era 2 dias, pigulu lo iratzeh. Aparentemente dá para entender daqui do passo, que a gente vai ver no Urashi, que não é bem assim, mas dá para entender do passo que está falando que se a pessoa comeu o korban, que é chamado de notar, pós o prazo. Diz Urashi,
Diz o Rashi, não, aqui está falando se a pessoa teve, não é que ele comeu, porque ele teve intenção não só de comer fora do prazo, fora do local. Por exemplo, um korban tem que ser exclusivamente consumido dentro do Beit HaMikdash. A pessoa não é que ele comeu, ele pensou na hora da Shkita que vai poder comer em toda Yerushalayim. Isso invalida. E a Roli o Hayavim Karet relatou, será que é Hayav Karet sobre ter comido isso? Tá mudomar. E a Nefesh ao Mimeno Vodatissá. Mimeno Velome Haverô. E a Tzan Shad Ben Masher Chutz Mikomó. Se alguém come um korban que teve a intenção fora do local, está escrito mimeno. Mimeno é uma exclusão, que comeu dele e não de outros, aí é Hayav Karet. Mas se comeu um korban que teve uma intenção errada em relação ao local, não. Pigul, o Rashi quer dizer pigul metuar, que é morar, pigul em creme. Pigul é algo ruim, abominável. Vamos, Pasuk Het, Veochlava Vono Isaket, Kodesh Hashem Chilel, Venichetan Hashem Emek. Alguém que comeu o korban, aqui o Rashi vai explicar, que é notar mesmo, que passou do tempo. Diz o Rashi, então diz que é Hayav Karet. Diz o Rashi, Veochlava Vono Isaket, Benotar Gamura Katum Medabeta. Falando do notar mesmo, que comeu um korban que excedeu o tempo, não é só que ele pensou. Mas ele não é Hayav Karet se ele fez sobre um korban que ele pensou errado. Um korban que passou o tempo mesmo. O Bimasek todos lembram de Zerah Masek todos aprendem de Zerah Shavá. Outro assunto o Pasuk fala, não ligado ao korbanot, que é como o Urash falou no começo da Parashá. Essa Parashá tem vários assuntos, tem assuntos de korbanot, assunto de tzedakah, etc. O quando vocês estiverem cortando as espigas do campo de você, ele fala não corte todo o campo, e sim tem que deixar uma parte do campo que era destinado aos pobres. Leket são espigas que caem na hora da colheita. De acordo com a Lahá, se cai uma ou duas, elas são dos pobres. Caíram 3 de uma vez, é do dono, do Balabai. Que ele tem que deixar pear no final do campo. Temos até uma macerta, chamada macerta de pear, que lá traz essas leis de matanot anim. Veleket tzirha, o que é o leket tzirha? Diz Urashi, shibolim anoshim bishat tzirha, espigas de trigo que caem na hora da colheita. Ahadostain, uma ou duas, são dos pobres. Aval shalosh não leket, se caíram 3, o dono pode pegar. Yud vekarmecha loteolelo pere karmecha lotelaket, lanem ve'aget tazotam, aneshon pechem. Mais matanot anim, o Torá vem trazendo, quando é um kerem, um vinhedo, loteolel, olelot, se tinha um cacho meio defeituoso, ficava para os pobres. O peret karmecha são uvas que caem na hora da colheita, com trigo chamado leket, com uva chamado peret. Diz o Rashi, loteolel, lotitol, lotibá, vena nikrot, ezolot, konchalok, atev, nonatev. É um cacho meio que defeituoso, isso tinha que deixar para os pobres. Continua, o peret karmecha, gartirena, vinoshrim, bishata b'tzirah. São grãos de uva que caem na hora da colheita, a pessoa não pegava e deixava lá para os pobres. A Gemara traz que isso aí é proibido o dono ajudar, e sim ele deixava lá, os pobres vinham e pegavam. Diz que Deus é o Senhor e Ele vai saber cobrar de cada um que não está fazendo as coisas direito com essa lei. Proibição de roubar. Lotignovo. A Urash vai dizer que já apareceu nos 10 mandamentos, é diferente. Loterachashu, não neguem uma dívida. Lotechakru, não mintam. Isbiamitou, cada um com seu amigo. Diz Urash, lotignovo, azará legonev mamon. Proibição de roubar o pertence de alguém. Avalot-ignovo, Shibesareta de Bronze, nos 10 mandamentos aparece lot-ignovo, Azará legonev nefashot, lá falando da proibição de sequestrar. Quer dizer, o lot-ignovo aqui é proibição de roubar mamon, pertences de alguém. Davar, alamen minavô, ele vem de uma regra. A gente vê que os aseta de brot são coisas que a pessoa que transgride, ele é hayav mitah. Então, com certeza, o lot-ignovo lá tem que ser algo que é hayav mitah. E roubar um pertence de alguém não é condenado à morte, é apenas a pagar. Por isso temos que dizer que é um roubo que é condenado à morte, que é o roubo de alma, ou seja, o sequestro. Diz Rashi, davar alamen minavô, davar shechamim alav mitah v'avedim. Loterachashu, não neguem uma dívida. A Torá trouxe lá em Parashat Vaikra, quando alguém nega alguma dívida, ele tem que trazer um korban.
Mas precisa ter uma advertência. Lá está falando da punição. Qual é a advertência desse passuco aqui? Velote chakru, não mintam, defiche nemar, venishbal sheker shalem que verromes. Na madrona, jazaminai, tamulomar, lote chakru. Também a Torá diz que quando alguém mente e traz a punição, aqui está trazendo a proibição, a advertência. Lote gnov, lote achur, das cruzes, velote chavu. Não roubem, não neguem, não mintam, não jurem. Urashi disse uma consequência. Enganafta, se roubou, sofrade karesh. Depois você vai negar. Mas ainda vai deixar que ele vai mentir e vai jurar ainda em falso. Passo o Kyud Beit. Velote shavu bishmila shakra vichilaltat shem elokeha ani Hashem. Não jurem o nome de Deus em vão e não façam o Hilul Hashem. O pessoal tem mania de dizer que judeu não jura, isso é mentira. Existe esforço que os Dayanim obrigavam a pessoa a jurar, ou com a mão no Sefer Torah, etc. Sim, o judeu pode jurar, mas não tem que jurar por uma coisa assim à toa. Tem que jurar só quando for uma coisa importante. Velote shavu bishmi, lama nemara vishemad lote satim loker lashab. Achol lo yechayav el Hashem amiuchad, minay lerabot kol akinuim tamulomar, velote shavu bishmi lashaker. Kol shem sheyesh li. Porque está escrito nos 10 mandamentos, lote satim Hashem loker lashab. Não fale o nome de Hashem. Você podia pensar que é só o nome de Hashem o especial. Por isso vem dizer cola kinuim, qualquer coisa que for, todos os outros nomes de Hashem, não só o Shem HaMeuchad. Passo o Yud Gimel, Lotashoket Chab Lotigzol, Talim pelo Asachir Tchad Boker. Lotashoket Reach, quer dizer, se você tem dinheiro dele, não prenda na sua mão. Velotigzol, não roubar. Existe Gneivá, existe Gzelá. Gneivá é se roubar sem a pessoa perceber. Ele não percebeu, deixou um objeto sobre a mesa, você pegou. Agora, Ligzol é a mão armada mesmo, você chegar lá e pegar a força. Lotalim pelo Asachir Tchad Boker, não deixa que a recompensa de alguém que trabalhou contigo, você não pagar em dia, sim, tem que pagar em dia. Vamos ver o Rashi. Lotashok Jacovesh Sahar Sahir, aquele que prende o que ele tinha que pagar para alguém. Lotalina, Lashon Ekevá, Musal pela Adboker, até amanhã, até o amanhecer, Bessahir Yoma Katur Medabesh, Seatum Shkar. Tá falando uma pessoa que trabalhou durante o dia, então você tem a noite inteira para pagá-lo. Quer dizer, ele trabalhou de dia, você tem o próximo período, que é a noite inteira para pagar. Leficar, Zmangvus, Harokola, pode anoitecer. O Bimakom, Acheiro, Omer, Velotavó, Alaba, Shem. De outro lugar, ele diz que você tem que pagar antes do anoitecer. Aí ele fala, da Bebe, Sahir Laila, tá falando alguém que trabalhou durante a noite e você tem o dia inteiro para pagar. Shashamá, Peulatom, Meshalem, Mudashacha. Leficar, Zmangvus, Harokola, Lefish, Natan, Torah, Zman, Balabai, Tonali, Vakishmota. A Torá deu tempo, uma oná, um prazo. O prazo é dividido noite em dia após que a pessoa trabalhou para o empregador conseguir dinheiro para pagar o empregado. Passo que o Dalet Lot Kaler Heret Velifnei Lot Temeshov Veret Meloker Hani Hashem. Não xingue um surdo, perante um cego não coloque um obstáculo, tema a Deus, eu sou Hashem. Diz Urashi Lot Kaler Heret Ele era Heret. Será que é proibição só de insultar um surdo? Minai era voto com a dama, de onde aprendemos outras pessoas? Está Mudomar Biam Halotaor. Está escrito no seu povo, não xingue, não amaldiçoe. Em quem lá manemar Heres, porque está falando do Heres, ma Heres meu Hatch Obechaim, ma Kosh Obechaim. Assim como o Heres é vivo, a proibição de insultar, amaldiçoar qualquer vivo. Yatsamet Shenobechaim, veio excluir o morto, quer dizer, não é que não pode, pode se insultar, não é condenado pela Torá. Felifnei velotiten michon, não colocar perante a um cego um obstáculo. A pessoa, não necessariamente um cego, alguém que desconhece um assunto, não podemos dar para ele uma orientação errada. Fazer uma jogada assim para complicar a pessoa não pode. Isso também muitas vezes é parecido no posquim, por exemplo, se a gente dá para uma pessoa uma coisa que não é kasher e ele acaba comendo, com certeza tem que tomar cuidado. Viareta meloqueja, leficha davar, azeno masur labriot, leidam da tocha dam de toval lerá. E tema a Deus que isso é uma coisa que é o íntimo da pessoa que sabe. Quem vai saber realmente se minha intenção é má ou não quando eu estou dando um conselho? De repente eu estou achando que aquele conselho é bom, mas acaba sendo ruim, mas eu estou bem intencionado. Por isso fala, viareta meloqueja, tema a Deus, e Deus sabe realmente o que cada um pensa. Ele conhece teus pensamentos. Deus, assim também qualquer coisa que a pessoa faz, qualquer mitzvah, eles usam muito a expressão tema a Deus quando é algo que
tá meio dúbio, né? A gente não sabe realmente qual a intenção da pessoa.